A paz do Senhor. O que eu vou dizer, tenho certeza que não vai ser do agrado de muitos, mas precisamos falar alguma coisa. E você também que não concorda, que fica jogando em direta, fica até com piadinha, vamos ver se tem coragem de compartilhar esse vídeo também para podermos juntos combater contra essa situação. Irmãos, nas redes sociais nós temos a liberdade de transmitir, nós temos ou seja, nós temos o direito de falarmos livremente, sem impedimento. Entretanto, precisamos, nós que falamos que somos servos de Deus, precisamos de critérios, precisamos de embasamento, precisamos de direção de Deus, precisamos de maturidade. Não é gravar alguma coisa e lançando por aí. Não é nós escrevermos qualquer frase ou compartilhar. É uma vergonha o que nós vemos por aí, pessoas dizendo ser serva de Deus e transmitindo supostas revelações, usando o nome do Espírito Santo. Você que está me assistindo agora e tem esse hábito de ficar adivinhando em público aí a vida das pessoas, você precisa entender o seguinte: nós estamos lidando com crianças, com novos convertidos e pessoas descrentes. Você que tem esse hábito precisa de parar com essa irresponsabilidade. Isso é falta de temor a Deus. Você não é um macumbeiro, um feiticeiro, você não é um espírita de alguma linha, sei lá, alto, médio, baixo espiritismo. Você não foi chamado para adivinhar a vida de pessoas com esses potinhos de azeite, celular filmando a mão, celular de mata dentro. Vou orar por você, tem uma revelação, manda o seu nome, compartilha aqui, e quem compartilhar em cinco grupos vai ter uma surpresa de Deus. Nós somos chamados para pregar a palavra e não sermos produtores de feitiçaria evangélica ou sei lá. Porque, irmãos, é uma vergonha o que nós vemos. Eu estava até comentando esses dias que essas pessoas que falam essas besteiras estava diminuindo, quem sabe devido à Covid-19. De repente, agora basta a gente ligar o Facebook no nosso aparelho, computador, TV, o celular, que lá estão eles falando as baboseiras. Nós, como cristãos, não podemos se levantar contra as pessoas como forma de preconceito, mas precisamos também termos uma posição. A gente fala mal dos políticos, a gente fala mal das empresas, da polícia, a gente fala mal de tantas coisas. E daquilo que acontece entre nós, e daquilo que em nome de Deus, em nome de Jesus, sai por aí. Gente, se você tem tanta clarividência, tem tanta inspiração, tanta revelação, por que não pregar a palavra de Deus? Que é a profecia, a revelação infalível. Ela vai o mais profundo, como uma espada que corta dos dois lados. A própria Bíblia em si dá testemunho de si mesmo. O escritor aos Hebreus fala que ela é mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Então, por que essas baboseiras em nome de Deus, revela nome de não sei o que, não sei quem está fazendo macumba para você, aquela pessoa que diz ser sua amiga, ela é traidora, cuidado que tem alguém querendo roubar o seu marido. Você está criando problema na cabeça das pessoas. Você que tem essas revelações está criando inimizade. Você que fica adivinhando RG, placa de carro, tantas coisas publicamente aí no Facebook, você é um irresponsável, um descompromissado
o ignorante, uma estupidez bíblica, se é que podemos usar esse termo, como nunca. Gente, com tanta facilidade que nós temos de conhecermos a palavra de Deus nessa geração moderna, parece que a ignorância cresce. O pior é que você que está me assistindo talvez não tenha esse hábito de sair adivinhando a vida das pessoas. Acredita nessas coisas. Vamos nos aproximar da palavra de Deus. Igreja, desperta. Isso é o espírito maligno incentivando pessoas a acreditarem e a transmitir essas coisas com a finalidade de afastamento da verdadeira revelação, que é única, a palavra de Deus. Se Deus tiver de mostrar alguma coisa, usar um profeta, usar alguém para revelar, discernir alguma coisa, será de acordo com a palavra e nunca para afastar as pessoas da mesma. Não é em forma de crendices e de espiritismo e de adivinhação, como a gente vê aí, usando azeite, usando o nome, e escreve seu nome, fala o seu problema, e a pessoa fica escrevendo, anotando num caderno o nome das pessoas e vai adivinhando nome por nome. E é interessante que geralmente eles pedem para você compartilhar, para poder essa situação mais grave, aterrorizante, se propaguem mais ainda. Não faça isso. Vamos juntos combater contra essas seitas heréticas, contra essas pessoas que usam o nome de Jesus, que na verdade nada mais é pessoas sem calço ou sem estrutura, sem graça, sem Bíblia, sem a palavra de Deus. Fala o que Deus tiver de falar, se Deus tiver de mostrar, mas a prioridade nossa é as Sagradas Escrituras. Não, Deus não chamou você para estar adivinhando vida de pessoas. Deus não chamou você para estar dizendo coisas a respeito do casamento de alguém aí em público e várias pessoas deixando o nome dizendo: ora pela minha família, ora não sei porquê. Gente, você quer orar no monte? Vai orar, interceda. Você quer orar no seu quarto? Entre lá e ore. Não precisa ficar dizendo para todo mundo que está indo do monte, que no monte você está não sei o quê. Gente, vamos parar de fazer com a mão e mostrar para outra. Vamos aprendermos o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho que Jesus deixou, as Sagradas Escrituras. Nós percebemos que as pessoas crescem muito religiosamente, no entanto, a ignorância bíblica continua. Era para crescermos no conhecimento e na graça. No entanto, estamos diminuindo nas duas. Muitas pessoas são defensores de uma suposta graça que na verdade se confunde graça com poder. Olha, crescer na graça e no conhecimento, como que fosse conhecimento e poder e unção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos de crescer no conhecimento da palavra de Deus, e o conhecimento da palavra nos levará a orar, jejuar, ganhar alma. Tudo começa na palavra de Deus. Tudo que começa fora daqui é fanatismo, é adivinhação, é heresia, é preconceito e outras coisas mais. Por isso que nós temos uma diversidade de religiões por aí pregando heresias, porque iniciaram não com fundamento na palavra de Deus, mas iniciaram com revelação, com visão, com sonho e outras. Deus pode mostrar tudo isso, é claro, mas a nossa vida hoje não é fundamentada nem em revelação, nem em profecia. Nossa vida não é fundamentada em sonhos, é unicamente na palavra de Deus. E se alguma revelação, alguma profecia, alguma visão, algum sonho surgir, nós vamos analisar e julgar essa situação de acordo com a palavra, porque ela é a nossa base. Então, enquanto pregar, Deus te revelar alguma coisa, seja de acordo com a palavra de Deus. Mas todo meio em que supostas revelações, profecias e outras coisas mais são prioridade
em detrimento da palavra de Deus, desconfie. A prioridade é fundamento, a revelação, a profecia, o alimento, a luz, o remédio. O que Deus quer que você saiba de uma forma completa do certo e do errado está nas Sagradas Escrituras. Eu digo e repito, Deus pode mostrar, revelar, dar sonho, é claro que pode, mas essas coisas nunca vêm como um fundamento para a nossa vida, no sentido permanente. São coisas temporárias, são coisas esporádicas e que são experiências particulares. No sentido coletivo, no sentido geral, assim que foi estabelecido o cânon do Antigo e do Novo Testamento, já não existe mais profetas com inspiração como Elias, como Eliseu, como outros, ou profetisas também. Nós precisamos analisar, a partir do Novo Testamento, as profecias estão sujeitas a julgamento. Não é julgar o profeta, é claro, sujeita a julgamento, como o apóstolo Paulo fala. Agora, no entanto, sem critério, nós estamos aceitando as supostas revelações e profecias que aparecem nas lives do Facebook, e as pessoas, ao invés de fundamentar na palavra de Deus, buscar aprender através de alguém que você sabe que são pessoas de confiança, sabe de uma coisa? No Facebook, nas redes sociais, são lugares perigosos para você assistir vídeos, pregações. Existem homens sinceros e mulheres sinceras, mas tome muito cuidado. Mesmo que não está tendo culto na sua igreja, você continua tendo um pastor que pode te orientar. Você tem o Espírito Santo. Cuidado com essas adivinhações, essas mensagens melancólicas, essas mensagens, esses chavões. A vitória é tua, nasceu para vencer, você nasceu para ser cabeça. Gente, a palavra de Deus fala isso. É isso que ela diz. Olha, você é especial, ai de quem tocar em você. Deus fala isso nas Sagradas Escrituras. Nós temos esse fundamento, principalmente no Novo Testamento, que é a doutrina da igreja. Se não tiver, não importa quem está revelando, quem está dizendo, tome muito cuidado. Crescei no conhecimento para não ser enganado pelos supostos apóstolos, bispos e pastores e profetas e profetisas, homens que se dizem de Deus e sei lá, não importa. O que importa é que as Sagradas Escrituras nos revela. Então tome cuidado. Agora eu quero ver se você tem mesmo a coragem de assistir esse vídeo até o final, você que não iniciou, e compartilhar, porque quando a gente deixa uma frase combatendo contra essas lives, que é uma vergonha, é um descrédito para o Evangelho, todo mundo diz, é verdade, eu não gosto, isso é nojento essas coisas, mas não compartilha. Eu não estou dizendo que você compartilhe aqui para visualização desse vídeo, é claro que a gente gosta, mas o que eu estou dizendo para você, ou você também pode gravar. Nós temos que combater quando é uma coisa política, quando é das urnas, quando tiver os supostos votos aí retirado, todo mundo cai em cima para combater, para falar. Agora, nós temos muitos motivos para combater contra o pecado, contra a maldade, as artimanhas de Satanás, os projetos do inimigo, e às vezes combatemos contra as pessoas. Vamos lutar. Igreja, nós temos uma arma, que são a arma espiritual, a melhor arma. Nós temos através dela também as suas variações, que chamamos de arma. Oração, jejum, mas lembre-se bem, tudo parte daqui. Jejum e oração que não parte da Bíblia é reza, repetições, é outro tipo de coisa estranha. Qualquer situação religiosa que não parte das Sagradas Escrituras, rejeite. O apóstolo Paulo disse, ainda que fosse um anjo ou um dos apóstolos falasse alguma coisa contrária do que ele tinha já falado, que fosse anátema,
maldito. Vamos rejeitar então essas falsas profecias, essas falsas revelações, essas questões que estão por aí, infernizando a cabeça do povo que não tem estrutura. Enquanto isso, nós temos a palavra na mão e não usamos. Jesus combateu as heresias, o apóstolo Paulo combateu, Paulo teve debate, Pedro e outros. E nós vamos nos calar? Ficar qualquer coisinha que entre nós mesmo, uma besteira qualquer, a gente fica dando agulhada, alfinetada no outro. Enquanto isso, os falsos profetas estão ganhando campo. Igreja, nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Vamos fazer diferença. Em nome de Jesus.